gente, eu sou Vaila Marques e hoje nós vamos começar falando sobre postura e colocação da mão esquerda no contrabaixo e notas da terceira posição. Antes da gente colocar a mão esquerda do aluno no lugar certinha no instrumento, a gente tem que pensar no alinhamento do aluno. Por quê? Porque a busca pelo equilíbrio não é só por causa da emissão de som de qualidade, mas também por problemas musicais que podem vir de uma falta de postura boa e problemas de saúde também. Então a gente atua com uma prevenção também disso. O desequilíbrio acontece quando o aluno começa a usar força, empunhadura, que é a forma de segurar inadequada, movimentos desnecessários e às vezes necessários, mas feitos de maneira equivocada. O corpo, quando tem alguma coisa errada, ele dá sinais, dores, fisgadas, queimações, cansaço, bolhas. E o professor tem que sempre estar atento ao aluno que reclama de dor no pescoço, dor nos ombros, dor nas mãos, dor nos braços. Tá? Por quê? Porque às vezes as dores também podem ser até inusitadas. Tá? Pode vir uma dor na perna, que pode ser por causa de um banco alto, muito alto, e uma perna para cima e para baixo, muito tempo estudando assim. Pode vir dor no pé, de ficar muito tempo em pé, ou muito tempo sentado apoiando num pé no chão, que com uma sandália rasteirinha ou descalço, que o pé fica sem cobertura, sem proteção, e pode vir a dar dor no pé também. Esses problemas todos, eles podem ser potencializados pela falta de exercício físico regular. É importante que o aluno fale o que está sentindo, mas que o professor sempre oriente que ele precisa fazer exercício físico regular, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, e não é só jogar futebol, alguma coisa que mexa os membros superiores também. E esse problema também de dor, tudo, pode vir potencializado por um estudo excessivo, sem condicionamento físico adequado, proporcional, e também pela falta de regularidade no estudo. O aluno pode começar a estudar hoje, pegar no contrabaixo só na outra semana. Então, é muito importante o professor olhar esse problema do aluno sem fazer cobranças excessivas, porque pode ser que ele não esteja ainda condicionado a fazer as coisas no contrabaixo. O aluno iniciante sentir dor, desconforto, isso é perfeitamente normal. O que não é normal, ele sentir isso semanas depois, meses depois e anos depois. Musicalmente, a utilização desequilibrada do peso do corpo sobre o contrabaixo, o que pode causar? Pode causar um aumento ou diminuição involuntária no volume das notas, falta de sustentação de som, oscilação involuntária da afinação das notas, assim como um atraso ou adiantamento da emissão das notas. A gente sente isso principalmente quando a gente usa o arco, tá? A sustentação de som, isso a gente sente muito, tá? Esse problema. Mas o atraso também pode vir o seguinte, o aluno às vezes gruda a mão no contrabaixo e fica tudo travado, na hora de levantar, atrasa. Ou então o contrário, a mão está tão tensa que faz como se fosse um pinote. Isso aí pode adiantar a nota. Então, sempre tem que orientar o aluno a não usar força no contrabaixo, e sim peso. A gente usa a força da gravidade a favor da gente, mas não usa força de grudar. Tá? E antes de colocar a mão no contrabaixo, eu oriento o professor que ele fale para o aluno que ele tem que sentir primeiro o instrumento. Não adianta pegar, colocar o aluno sentado em pé, dar o contrabaixo, agora você vai fazer assim. Se ele nunca pegou um contrabaixo, não sabe o peso, não sabe a proporção dele. Então, é sempre bom orientar o aluno a sentir o contrabaixo e saber carregar seu próprio instrumento. Ele não vai ter quem carregue para ele a vida toda, né? O professor já carregou. Então, vamos lá. Para sentir o instrumento, a primeira coisa é levantar um pouco o instrumento, colocar no chão. Levanta, coloca no chão. Ele vai sentir o peso e, normalmente, também o volume do contrabaixo, né? Depois, passar para lá a mão, passar para cá, para frente, para trás. Quando vocês colocam a mão aqui, vocês já estão orientando o aluno na posição certa do instrumento, com o peso certo. Depois, com a outra mão também para frente, para trás, para os lados. Depois, brincando de um lado para o outro, solta a mão. Isso é ótimo, olha, girar o contrabaixo. Isso deixa o aluno até mais à vontade com o instrumento, né? E também aprendendo a andar com o contrabaixo, né? Olha só, gente. Para andar, o cavalete, tem que falar para o aluno que o cavalete fica do lado de dentro, porque do lado de fora ele com a pressão das costas, alguém pode esbarrar e aí já era, né? Então, colocou, segurou aqui,
a outra mão segura aqui, isso aqui. E os ombros tranquilos, tá? Para carregar dessa forma. Se ele for subir escada, isso também é importante orientar, tem que pensar, subir, pensa a cabeça vai na frente. Então é isso aqui. Segura uma mão aqui, a outra aqui, para subir escada. Tudo bem? E o ombro baixo. Para descer, a gente já tem que pensar quem vai para frente é o pé. Então, é isso aqui. Vai para baixo. E essa forma não prejudica a coluna, sabe? Dá tudo certo. Agora, para colocar a mão esquerda na terceira posição a gente tem um Ré aqui. Então, ela é uma posição melhor, por quê? Porque ela tem a corda solta na oitava aqui, tem um Ré solto, um Ré aqui, tem um Lá aqui, um Mi aqui e um Mi aqui. Fica mais fácil de afinar, é uma posição menor do que aqui, porque as posições diminuem quando vão chegando para perto do cavalete, e fica mais fácil de trabalhar, tá? Com a mãozinha fica delicada aqui, pequena, quer dizer, vocês vão achar não tão pequena, mas é pequena. Bom, sentou ou vai tocar em pé, o importante é que o aluno, antes de colocar a mão no instrumento, ele tem um alvo. O alvo pode ser a estante, o professor ou o maestro. Ele tem que ter uma direção voltada para o umbigo. Isso dá a direção dele. E aí, ombros alinhados, tá? A gente vai pensar no contrabaixo como se a gente fosse dar um abraço nele. Então, o aluno precisa dar um abraço. Abraçou, relaxa o ombro. Depois ele vai ter que dar como se fosse uma gravata. Esse tipo de gravata. Tá? E um aperto de mão, que seria isso aqui. O professor pode dar um aperto de mão no aluno para relaxar. Na hora de colocar a mão no instrumento, vai ser o abraço, tá? A gravata, segura aqui o contrabaixo aqui, a gravata e o aperto de mão para relaxar. Então, de novo, o abraço, a gravata e o aperto de mão. Certo? Isso aqui é uma forma bem relaxada. Ele, quando fizer isso, ele vai estar com a mão mais ou menos assim. O professor vai separar esses dois dedinhos e manter esse dedo aqui, o terceiro dedo, entre o segundo e o quarto. E o polegar fica debaixo do segundo dedo ou entre o primeiro e o segundo, arredondado. Tudo bem? Bom, e a respiração? Na hora de colocar, sempre usar a respiração. Inspira, abraço. Inspira, gravata. Inspira, e aí relaxa com o aperto de mão. Sempre inspira e expira. Inspira e expira. Que é uma forma dele relaxar, e quando ele relaxa em cima do instrumento, fica tudo muito mais fácil. Né? E depois que começar a fazer isso, e tiver tudo certinho, tem que prestar atenção na hora de levantar o dedo. Quando for levantar dois dedos, ó, levantar parece meio óbvio, gente, mas é levantar para cima. Porque o aluno, quando levanta, ele às vezes levanta para o lado. A mão da gente não levanta para o lado, levanta para cima. Levantou para cima, levantou para cima. Ó. Tá? Então vocês vão levantar dois dedinhos, depois esse outro dedinho. Quando ele entender esse movimento, se tiver tenso, recomeça tudo, abraço, gravata, aperto de mão. Fez isso? Coloca o dedo de novo, afasta e recomeça. Levantou dois dedinhos, abaixa. Aí inspira, levanta, expira, solta o dedo. Inspira, levanta, expira, solta o dedo, solta a mão dele, solta o ombro, que pode ser que esteja tenso. Aí quando fez isso, levantou esses dois dedos, quando você já estiver bem assimilado, é hora de levantar o segundo dedo. Relaxou? A mão está relaxada? Esse espaçamento tem que ser mantido, do 1 para o 2. Fez isso daqui, ele entendeu direito, vamos dar o nome às notas, né? O nome aos dedos, né? Esse aqui é o polegar, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. A gente vai tocar com o dedo 4, quando ele colocar os 4 dedos, 4. Quando ele levantar mais 2, 2. Abaixou todo mundo? 4. Levantou? 2. Levantou mais 1, é o 1, que está o dedo 1 na corda. Tá? Isso aí para começar a pensar no dedilhado 1, 2, 4. O sistema de dedilhado 1, 2, 4. Tá? É muito importante. E o importante de tudo isso é o tempo gradativo de estudo para poder fazer isso. O aluno precisa ser orientado de que não adianta ele tentar, na primeira semana que ele pega no contrabaixo, estudar 2 horas. Não tem conteúdo para isso. Ele não tem estrutura física, não tem tons musculares ainda para isso. As chances de lesões no futuro são grandes.
Então, assim, 15 minutos por dia, 2, 3 vezes na semana, se ele conseguir. Depois ele vai aumentando 5 minutos por semana. No final de um mês, assim, já deve estar bem melhor, já consegue pegar mais tempo, né? Então, para isso, é preciso bom senso do professor e bom senso do aluno, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.